Qual a chance de você se dar bem no Enem depois dessas super aulas? Eu diria todas. Agora é a vez de língua portuguesa com o professor Vela, que vai falar sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos lá? Bons estudos! Olá, gente, eu sou o professor Vela e nós estamos aqui para tentar matar dois coelhos com um tiro. Vamos falar um pouquinho, um tantinho da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e um tantão da prova de redação. Primeiro, linguagens, códigos e suas tecnologias, teste de múltipla escolha do tipo ABCDE. Bom, você sabe então que a prova não é apenas de língua portuguesa. O código e a linguagem não é apenas a linguagem verbal. Nós vamos ter outras linguagens. Esteja preparado. Você vai ter nessa prova de linguagens e códigos questões com base em artes. Então você vai ter questões com base em pintura, em escultura, em música e suas respectivas linguagens. Esteja preparado também para questões com base em outras artes como teatro e dança. E no caso de teatro e dança, essas artes vão se casar também com educação física. Educação física, esporte, está na parte linguagens, códigos e suas tecnologias. Por quê? Porque tanto esporte quanto dança e teatro, a gente tem a linguagem corporal. Então vão ser questões com bastante material visual, né? Fotografias, principalmente, e desenhos. E aí é importante a expressão do corpo. Para a gente trabalhar com diferentes linguagens, que não apenas a linguagem verbal, eu preparei aqui uma questão com base em códigos de apelo cromático, ou seja, códigos inspirados em cores. Vamos olhar a questão então. Olha só. Esse código aqui, tão conhecido de tantos, né? O código de trânsito. Nós temos aqui o famoso semáforo. O semáforo, o nome do semáforo varia de região para região do Brasil. Aqui em Curitiba a gente fala em sinal, sinaleiro, como no Rio de Janeiro. Na Bahia, eles chamam de sinaleira, é feminino. Em São Paulo é o farol, é o semáforo. E os códigos de base cromática. Vermelho, pare. Amarelo, atenção, fique esperto. Verde, pode passar, avançar. Vamos olhar um outro código bastante popular de base igualmente cromática. Temos aqui o apito que identifica o árbitro de futebol, o juiz. E temos ali os dois cartões, o cartão amarelo e o cartão vermelho. Cartão amarelo, advertência, fique esperto. E o cartão vermelho, expulsão, você está fora, pare de jogar, você está fora. Bom, com base nessas duas linguagens e nesses diferentes códigos cromáticos, a gente propõe a seguinte questão. Partindo do princípio de que, na arbitragem do futebol, o cartão amarelo significa advertência e o cartão vermelho significa expulsão, e relacionando isso com os significados das cores do semáforo, esse é o ponto principal. Relacionando com as cores do semáforo, assinale a alternativa que apresenta uma razão coerente para a aplicação de um hipotético cartão verde em uma partida de futebol. A. Cartão verde para um jogador que comete uma infração não intencional. B.
para um jogador que se contunde e pede para ser substituído. C, para um jogador reserva que aguarda autorização para entrar em campo. D, para o jogador que sofre uma falta. Ou E, para o jogador que comete uma infração sem contundir o adversário. Bom, se a gente fosse discutir apenas o cartão verde, comparado ao vermelho e ao amarelo, a gente podia pensar em um cartão verde como um prêmio para quem faz uma boa jogada, ou para quem faz uma falta e não machuca o adversário, ou, enfim, para quem passa o jogo inteiro sem fazer falta. Mas, na verdade, a gente tinha que pensar nesse hipotético cartão verde relacionando ao semáforo. Sinal vermelho, pare. Cartão vermelho, fora do jogo, sai. Sinal amarelo, cuidado, fique esperto. Cartão amarelo também, cuidado, fique esperto. Sinal verde, pode passar. Cartão verde no futebol. Então, se o cartão vermelho é pare de jogar, está fora do jogo, expulso, o que seria o hipotético cartão verde? Vamos ver a resposta? Resposta C, para um jogador reserva que aguarda autorização para entrar em campo. O juiz mostra o cartão verde, ou seja, pode entrar em campo, pode jogar. Bom, isso foi só para experimentar a brincadeira com a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Por falar em tecnologias. Além das questões com base em arte, em pintura, escultura, música, teatro, dança e com base em esportes, educação física, esteja preparado para questões com base em tecnologias. O que significa isso? Questões de linguagem ancoradas em plataformas como Twitter, Facebook, e-mail, iPad e outros que tais, ou seja, as chamadas TIC, T-I-C, Tecnologias de Informação e Comunicação, fazem parte da linguagem. Um exemplo que eu acho sempre legal, né? Num texto literário, num texto em linguagem exclusivamente verbal, se eu quiser, na partitura ali, simbolizar um grito, como é que esse grito vem simbolizado? Pelo ponto de exclamação. Se eu quiser aumentar o botão de volume, que esse grito seja mais alto, eu posso fazer 3 pontos de exclamação. Agora, se fosse um e-mail ou um torpedo de telefone celular, um e-mail, enfim, como é que a gente faz para gritar no e-mail? A gente escreve em letra maiúscula, ou como se diz atualmente, em caixa alta. Se você escreve em caixa alta, você está gritando naquele momento. Por isso, diz a elegância, a etiqueta, na linguagem de e-mail, você mandar um e-mail comercial tudo em letra maiúscula, você está gritando o tempo inteiro. Isso não é elegante. Dá vontade de responder assim, eu não sou surdo, não precisa gritar, né? Porque é uma questão de código. O código nessa linguagem do e-mail é que se você quer gritar, você escreve em letra maiúscula. Mas agora vamos deixar de lado linguagens, códigos e suas tecnologias e vamos falar de uma prova que eu não sei se você tem consciência, mas praticamente vale metade da nota, porque a nota do Enem, ela é computada da seguinte maneira. Pega-se 4 provas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, eles chamam de provas objetivas, somam-se as notas e divide por 4. Você tem a média das questões objetivas. Vão pegar essa média e vão somar com uma nota e dividir por 2. A nota que vai ser somada à média das questões objetivas é a nota de redação. Então não vamos enrolar mais, vamos direto para a redação. Então, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio tem algumas peculiaridades que a gente deve dizer. Ela tem, em grande parte, é parecida com a maioria das provas de redação da esmagadora maioria dos vestibulares, mas com alguns aspectos peculiares
aos quais a gente deve prestar bastante atenção. Então, é uma dissertação argumentativa, como em mais de 90% dos vestibulares. Existe um tema, um debate instaurado e a gente deve assumir uma posição nesse debate. Só que tem uma diferença. Na maioria dos vestibulares, o debate vai girar em torno de temas polêmicos de atualidade. A pergunta que encaminha o debate, então, vai ser uma pergunta que eu chamo pergunta do tipo binário, cuja resposta é uma de duas, ou sim ou não, a favor ou contra. Exemplos de debates aqui de 2011 que me ocorrem agora. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim ou não? A favor ou contra? Um outro debate que era de 2005, mas que voltou à tona em 2011, por conta daquele infeliz episódio do massacre do Realengo, da escola em Realengo. O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Sim ou não? Você é a favor ou contra a proibição? No caso do Enem, entretanto, há uma base, há um ideário que rege, é uma filosofia que rege a escolha de temas e a elaboração das questões. Na verdade, é um ideário que está aqui neste século XXI. Praticamente, a maioria dos nossos estudantes aqui que estão prestando o Enem, prestando vestibular nesse momento, já nasceram sob a égide deste pensamento. Mas é importante que saibam que as coisas não foram sempre assim. Antes do século XXI, houve o século XX. E no século XX, houve uma oposição entre dois lados ideológicos. E é importante a gente conhecer essa história. O século XX foi marcado por uma disputa num espectro entre o que se convencionou chamar de esquerda e de direita. De uma forma bem resumida mesmo, suprassumo do bagaço do resumo. Qual é a grande bandeira defendida pelo pensador de esquerda e qual a grande bandeira defendida pelo pensador de direita? O pensador de esquerda é o cara que acha que, no limite, as pessoas são iguais e defende como grande bandeira a igualdade. O pensador de direita é o cara que acha que, no limite, as pessoas são diferentes, umas melhores do que as outras, e defende como grande bandeira a bandeira da liberdade. Você não vai negar que são duas bandeiras bacanas, igualdade e liberdade. Só que essas duas bandeiras foram mais ou menos inconciliáveis ao longo do século XX. Igualdade e liberdade. A gente teve, então, aqueles regimes de partido único, do que se convencionou chamar também de socialismo, que defendiam a igualdade e acreditavam que o Estado forte tinha o poder de promover essa igualdade, ou tinha o dever de promover essa igualdade. Por outro lado, a gente tinha os pensadores de direita que defendiam a liberdade e defendiam que o Estado só atrapalha a liberdade. Alguns momentos importantes na metade do século XX foram caindo os totalitarismos de direita. Então, os regimes ditatoriais de direita ali com a Segunda Guerra Mundial, notadamente na Itália e na Alemanha. No final do século XX, um pouquinho antes da esmagadora maioria de vocês nascerem, foram caindo os regimes totalitários de esquerda. O grande símbolo é a queda do Muro de Berlim, ali em novembro de 1989. Vem a década de 90, o momento que a maioria de vocês está nascendo, e sob a égide de uma tentativa de conciliação dessas duas bandeiras. E é essa filosofia que move não só a escolha dos temas de redação, mas a concepção de prova mesmo no Exame Nacional de Ensino Médio. Uma conciliação dessas duas bandeiras, liberdade e igualdade. Então, a liberdade ganhou essa guerra contra a igualdade. Então, qual é o regime político
que vigora hoje e que é defendido pelo Enem? Democracia. Democracia representativa, democracia participativa, mas a democracia, enfim. Inimigos desse pensamento do Enem: os totalitarismos, os autoritarismos. Então, a liberdade vence esse jogo. Então, a grande bandeira é a liberdade. E a igualdade acaba funcionando como o quê? Como um freio para a liberdade. Então, antes de você escrever no Enem, você tem que pensar o seguinte: o mundo está ficando legal. É um pensamento otimista. O mundo está ficando legal. A liberdade venceu o jogo. Só que a igualdade funciona como limite para a liberdade. Então, a escolha dos temas vai trazer o seguinte: em vez de trazer um debate do tipo a favor ou contra, vai trazer um problema. A ideia que você deve pensar é assim: o mundo está ficando legal. Há alguns problemas que a gente tem que tentar resolver para o mundo ficar bem legal. Essa que é a ideia. Então, a pergunta debate, no caso do Enem, não vai ser uma pergunta do tipo a favor ou contra, não vai ser uma pergunta do tipo sim ou não. Você deve entender o tema de redação como se fosse uma pergunta do tipo como. Mesmo se não for uma pergunta, se for uma frase-tema, tente na sua cabeça, antes de escrever, transformar essa frase-tema numa pergunta do tipo como. Ou seja, não basta você diagnosticar o problema, apontar o problema, reclamar que tem o problema. Tem que tentar apresentar uma proposta de ação concreta e efetiva para a solução do problema. A maioria dos caras que vão concorrer com você vai tender a quê? A jogar para os outros a solução do problema. As pessoas precisam se conscientizar, a sociedade, ou então o governo, os governantes, não tem nada de pessoas, o governo. Você tem que apresentar uma proposta mesmo. O mundo hoje não tem esse negócio de governo. Você acha que sempre foi assim, mas não sempre foi, não. É agora, nesse momento, que a gente tem a proliferação de uma tentativa de gestão privada do bem-estar social. Então voluntariado, parcerias público-privado, institutos e organismos privados que vão tentar resolver esse problema. Tá? Então nós vamos apresentar um problema para você. Você tem que falar sobre esse problema, demonstrar a existência desse problema e tentar resolver esse problema. Do que eu vou falar? Bom, você tem uma coletânea. Essa coletânea normalmente traz uma imagem de abertura. Essa imagem normalmente é uma fotografia, ou é uma charge, ou é uma tira. Pode ser um gráfico, um mapa, mas normalmente fica entre fotografia e charge. Além dessa imagem de abertura, você vai ter o quê? Informações e opiniões. Lembrar, então, que essa coletânea de textos está ali para você usar. Você deve demonstrar que você é um bom leitor. Então, que você entendeu aquelas informações e opiniões que ali estão e usar. Uso abundante da coletânea somado ao seu repertório pessoal. Lembre também que a argumentação, quanto mais concreta for, mais consistente ela vai ser. O tema já é abstrato. Se a tua argumentação ficar muito abstrata, além de ficar um treco quase que insuportável de ler, também vai ficar muito pouco consistente. Então lembra, quais são os bons argumentos? Fatos. Fatos históricos, fatos jornalísticos de conhecimento de todos. Não venha com argumento do tipo relato pessoal, um vizinho meu, um conhecido meu, não. Fatos jornalísticos e fatos históricos. O que mais? Dados estatísticos, dados de realidade. E também pega muito legal o chamado argumento de autoridade. Quer dizer, você vai argumentar com olhos abertos para a realidade, com fatos, números, e com as vozes dos outros. Depoimentos de pessoas que são autoridades reconhecidas naquele tema. Vamos lá então para a nossa proposta de redação. Para desenvolver esta proposta, leia os textos apresentados a seguir. O primeiro texto é um texto não verbal.
Em tempos de Rock in Rio, você deve conhecer esta imagem, né? Este moço aí é o guitarrista, cantor e compositor Herbert Viana, líder da banda Paralamas do Sucesso, que esteve presente no primeiro Rock in Rio em janeiro de 1985. Naquela ocasião, ele tinha um grande sucesso que era a canção Óculos, né? Ele dizia, eu não nasci de óculos, eu não era assim, por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha pra mim? Atrás dessa lente também bate um coração. Aí o Herbert Viana teve um acidente com o planador e, como sequela desse acidente, ele ficou sobre cadeira de rodas. Se tornou um cadeirante, um guitarrista cadeirante. Hoje, quando ele canta essa canção, ele brinca. Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha pra mim? Em cima dessas rodas também bate um coração. Então, se usar óculos era uma mini deficiência, uma deficiência visual, hoje o Herbert Viana é um cadeirante. O que isso tem a ver com o tema da redação? Vamos olhar mais textos. Some-se a foto do Herbert Viana, um primeiro fragmento de texto que a gente vai ler, da revista do Ministério da Educação e Cultura, lá de 2005, um texto sobre inclusão. Vamos nós ao texto. A inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas. A eliminação de tais fatores deve ser um processo contínuo e concomitante com o esforço que a sociedade deve empreender no sentido de acolher todas as pessoas, independentemente de suas diferenças individuais e de suas origens na diversidade humana. Pois, para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros. O desenvolvimento, por meio da educação, reabilitação, etc., das pessoas com deficiência, deve ocorrer dentro do processo de inclusão e não como um pré-requisito. Como se essas pessoas precisassem pagar ingresso para poderem fazer parte da sociedade, das escolas comuns, das empresas comuns, etc. Assina o texto Romeu Kazumi Sasaki, da Revista da Educação Especial, do MEC. Então você vê que o primeiro texto traz um pressuposto, uma intenção do Ministério da Educação de incluir as pessoas com deficiência no rol das pessoas comuns. São apenas diferentes e não inferiores. É aquela nossa conversa. A liberdade, mas a igualdade funciona como um freio para essa liberdade. Vamos ver mais um texto dessa coletânea. Segundo estimativas do Ministério do Trabalho e Emprego, no Brasil existem 851 mil vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, mas apenas 28% delas foram preenchidas. Para a consultora Andréa Goldschmidt, a postura tem que ser de inclusão, abre aspas. A empresa não pode transformar a lei em um programa filantrópico. É importante que os empresários saibam que, na maioria das vezes, vão encontrar profissionais sem experiência, mas com qualificação. A empresa tem que estar disposta a investir um pouco mais nesse profissional, fecha aspas. Apesar de não cumprida com rigor no Paraná e no Brasil, para os especialistas, a lei, além de necessária, representou um avanço desde que foi instituída. Na opinião da procuradora Tereza Cristina, a lei gerou um progresso, abre aspas. A situação é muito melhor do que há 10 anos. Essa lei ajudou a quebrar o preconceito que existia, diz. Segundo o IBGE, 14,6% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Um texto tirado da reportagem, apenas 28% das vagas são preenchidas no Brasil, Gazeta do Povo, outubro de 2010. Importante que você saiba, então, que já há uma lei no Brasil, quando você tiver que apresentar propostas de solução para o problema, já há essa lei. Uma lei que estabelece que empresas com mais de 100 funcionários têm que destinar de 2 a 5% das vagas de empregos para pessoas deficientes. Como é que a gente pode tipificar as deficiências, os tipos de deficientes? Bom, surdos, cegos. Aí a gente tem os deficientes motoros,
E a gente tem os amputados. Há uma distinção entre deficientes motoros e amputados. Mas, por exemplo, quando você fala em cadeirantes, podem ser cadeirantes por deficiência motora, como o Herbert Viana, ou podem ser amputados. O camarada teve uma das pernas amputadas e anda em cadeira de rodas. E ainda tem o que a gente pode chamar de deficientes cognitivos ou psíquicos. Aí eu não tenho muita intimidade com o termo, mas enfim, autistas, tem aquela síndrome de Asperger e outros deficientes, síndrome de Down, né? E outros deficientes psíquicos. Ao próximo texto. Artigo 4 de um Estatuto da Pessoa Deficiente que ainda está tramitando no Congresso. Artigo 4. São princípios fundamentais deste Estatuto. 1. Respeito à dignidade inerente, autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas e a independência das pessoas. 2. Não discriminação. 3. Inclusão e participação plena e efetiva na sociedade. 4. Respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade e da condição humana. 5. Igualdade de oportunidades. 6. Acessibilidade. Trecho tirado do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência em tramitação no Congresso Nacional há 10 anos, desde 2001. E ainda tem mais um último texto aqui. O procurador do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Ricardo Tadeu da Fonseca, foi nomeado pelo presidente Lula desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, sediado em Curitiba. Há 18 anos, Ricardo Tadeu trabalha no Ministério Público do Trabalho. Ele já era o único membro do Ministério Público cego. Ele aprendeu a linguagem braille, mas se utiliza mais da tecnologia e usa programas que leem os documentos direto do computador. O procurador chegou a ser reprovado em um concurso para juiz no qual havia passado no exame escrito com a justificativa de que a justiça não poderia aceitar uma pessoa cega. Abre aspas. Acabaram me reprovando. O poder não estava pronto para uma pessoa cega naquela ocasião, disse o Dr. Ricardo ao site Jus Brasil. Dr. Ricardo Tadeu, de quem eu tenho a honra de ser amigo pessoal, né? Ele também, como eu, é paulista, paulistano e principalmente São Paulino. Se formou no legendário Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Também me formei na USP, em Letras. E ele está aqui no Paraná e é desembargador aqui da 9ª Região, em Curitiba. Bom, a partir dessa coletânea de textos, começou com a imagem do Herbert Viana, terminou com o caso do Dr. Ricardo Tadeu, entremeado por algumas notícias, informações e também por trecho do Estatuto da Pessoa Deficiente, vamos à proposta de redação para você se divertir. Considerando a coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Direitos da Pessoa com Deficiência. Como enfrentar esse desafio nacional? Então é uma pergunta do tipo como? Você deve apresentar uma proposta concreta de ação efetiva para a solução desse problema para o mundo ficar mais legal. Esse deve ser o seu pensamento na hora de redigir a redação. Mesmo que o tema não seja apresentado como uma pergunta do tipo como, transforme o tema numa pergunta do tipo como e busque uma solução. 1/5 da nota vai ser pela proposta de solução que você apresentar. Vamos fechar a brincadeira apenas com as instruções complementares que são padrão na redação do Enem. Instruções. O texto deverá ter no mínimo 15 linhas escritas. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista, elaborando propostas para a solução do problema discutido em seu texto. Suas propostas, importante, devem demonstrar respeito aos direitos humanos. Bom, a gente vai terminando aqui. Espero que tenha sido útil a nossa abordagem para o seu desempenho no Enem, né? Lembrar isso então, no caso da redação, existe um problema que você deve tentar resolver.
Eu desejo um bom desempenho a todos vocês, desejo boa sorte, principalmente a quem merece, e um grande abraço. Contar com uma equipe de professores com grande experiência no ensino pré-vestibular faz toda a diferença na hora de aprender, né? E para te ajudar na preparação para as provas, é hora de relembrar mais 2 dicas do professor do Positivo, Ivo Carraro. É importante que você conheça o local na véspera da prova. Isso evita a novidade no dia do teste. A mente já vai estar familiarizada. Mantenha a concentração mesmo após o primeiro candidato entregar o gabarito preenchido para o fiscal. Olhar muito para o relógio após esse fato pode acabar te desconcentrando. Anotou? Agora, vamos fazer aquele intervalo de 10 minutos para você relaxar um pouco e se preparar para as próximas aulas do dia. Voltamos já já!